Estúdio 4 desta semana recebe o médico neurologista Alan Freilich, a fisioterapeuta Nedim Melo dos Santos e o neurocirurgião Paulo Moacir Mesquita Filho. Estava conversando sobre câncer de cérebro, mas também o neurocirurgião trata de outras patologias relacionadas. Que patologias são essas, doutor Mesquita? A gente tem aqui na região, até por haverem hospitais de referência, a gente tem uma incidência muito grande de trauma, né, relacionado a acidente automobilístico, enfim, né, acidentes de trabalho. Existe uma grande prevalência também de doenças cerebrovasculares, né, que eventualmente se tornam cirúrgicas, né, talvez o melhor exemplo para isso seja o aneurisma cerebral, né. Então existem doenças degenerativas de coluna, existem traumas da coluna também que são tratados, então é uma área bem abrangente, né? Uma área vasta. Sem dúvida. E fora isso existem aqueles outros procedimentos relacionados à neurocirurgia funcional, por exemplo, né, para tratamento do Parkinson, do tratamento de dor, enfim, né, que também o neurocirurgião atua. E para todas essas áreas aí, nós em Passo Fundo temos condições técnicas de atuar perfeitamente. Na grande maioria dos procedimentos, sim, né? Eventualmente, se precisa de algum material específico, você consegue disponibilizar ele, mas consegue fazer o procedimento aqui. Doutora Nedim, vamos falar de labirintite, não é? As pessoas também, é uma doença que está relacionada ao estresse, acredito, né? Ao nosso dia a dia. No que a fisioterapia entra nessa questão da labirintite? Na verdade, esse sintoma de vertigem ele é muito comum no consultório médico, né, do neurologista, do neurocirurgião também, em função da tontura, né, da sensação de vertigem. E aí esses pacientes, depois que eles são diagnosticados e se verifica pelo médico que essa tontura não vem do sistema nervoso central, do cérebro, mas vem do labirinto, que é um órgão periférico, que fica bem no fundo do ouvido e que ele tem a função de regular o equilíbrio da cabeça. Ele é um sensor de movimento da cabeça. É ele que diz para o cérebro onde a cabeça está. Se é virada para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Existem outros órgãos do equilíbrio, como a visão, o próprio cérebro, o labirinto e a planta do pé. Então, é o ajuste desses 4 órgãos que vai manter o indivíduo em pé e vai proteger esse indivíduo de quedas. E o termo labirintite, que é conhecido, na verdade, a gente tem feito um trabalho para modificar esse termo no intuito que se chama de labirintopatias, assim como existem as cardiopatias. Então, são alterações do labirinto, que são várias alterações, que é feita esse diagnóstico por uma equipe multidisciplinar também, o médico neurologista, o médico otorrinolaringologista e toda a equipe que trabalha com esse paciente. E na fisioterapia neurofuncional existe uma especialização dentro dessa especialização, que é a reabilitação vestibular, reabilitação de vertigem. Então, são pacientes que sentem o mundo girar. Pois é, eu queria perguntar do sintoma. Como é que uma pessoa sabe que está passando por uma labirintite, que é o tema mais comum? Os sintomas mais comuns, então, são a vertigem, ou seja, a sensação rotatória do movimento, da imagem girando. Enxerga as coisas girar ou o corpo girar no ambiente, a sensação de náusea, vômito, mal-estar, a fonofobia, ou seja, o barulho que incomoda, a fotofobia, a luz que incomoda muito. Então, são pacientes que normalmente na crise eles vão para um quartinho escuro e ficam quietinhos. Deitados para não sentir aquela sensação. Isso, e na reabilitação vestibular a gente tenta fazer com que esse paciente melhore o mais rápido possível. Muitas vezes junto com a medicação prescrita pelo médico e às vezes sem medicação também, dependendo do quadro clínico e de como está esse labirinto, do diagnóstico labiríntico dele. O paciente pode se curar, inclusive, sem medicamento nenhum, não é? Na maioria dos casos, né, se a gente for pegar as doenças mais comuns que causam vertigem, a maioria dos casos a gente trata sem medicamentos. Sem medicamento. Alguns casos podem ser inclusive autolimitados, né, e outros a reabilitação labiríntica, as manobras que são feitas na fisioterapia ajudam muito o paciente, a resolução é muito melhor do que qualquer medicamento. E é comum as pessoas, uma coisa que é interessante dizer é que é comum as pessoas dizerem eu sofro de labirintite.
Isso. Tá? E tomam remédio a vida toda. As pessoas não sofrem de labirintite, né? A maioria das pessoas que têm vertigem são crises esporádicas, mas a pessoa não tem vertigem contínua o tempo todo, a vida toda, né? Com algumas exceções, mas a maioria... se tiver, tem que investigar. Se tiver, tem que investigar. E as pessoas acabam tomando medicamento de forma contínua. E são medicamentos que são vendidos sem receita, que são de fácil acesso, e vários desses medicamentos têm efeitos colaterais importantes. Eu ia perguntar qual é o perigo disso. Alguns medicamentos comumente usados no Brasil, que fora daqui muitos deles já não existem, podem causar sintomas como tremor, rigidez, e a pessoa fica igual a um paciente que tem doença de Parkinson, né? Por causa de um medicamento usado cronicamente para tratar uma possível labirintite, né? E, na verdade, isso traz um prejuízo muito grande para o paciente. Então, é importante sempre procurar orientação, né, antes Aliás, de usar o uso de medicamento indiscriminadamente para qualquer tipo de doença, ele é perigoso em todos os sentidos. Como você falou antes, não é? Até para uma dor de cabeça. Se tomar mais de 10 dias no mês para uma dor de cabeça, para lá e vai procurar um médico. Sim. De qualquer forma. Bom, doutora Ala, vamos falar de AVC, que também é uma outra doença neurológica que é bastante comum, e as pessoas têm uma preocupação porque o AVC, ele dá algum sintoma para o paciente antes de acontecer? É possível prever ou prevenir? É uma doença extremamente importante e é a principal causa de morte no Brasil, né, mais do que doença cardiovascular, mais do que câncer. Então, a principal causa de mortalidade é acidente vascular cerebral. Os sintomas podem ser bem variados, mas o importante é que os sintomas do acidente vascular cerebral sempre são súbitos. Então, não são coisas que o paciente vem apresentando a longo prazo. O paciente está bem, conversando, e de uma hora para outra ele pode perder a força de um lado do corpo, no braço, ou no braço e na perna, ficar com um lado do corpo com dormência, ficar com a boca torta, perder a visão subitamente, perder o equilíbrio, perder a coordenação, a fala, não conseguir falar, sempre de maneira súbita. O AVC ele acontece no momento em que ocorre a obstrução de um vaso sanguíneo dentro do cérebro, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, que são 80% dos casos, e isso ocorre de maneira súbita, ou 20% são os AVCs hemorrágicos. Tem uma causa específica por ocorrer esse acidente? Está associado a hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo. Então, aquelas medidas que a gente sabe de alteração de estilo de vida, né, todas elas, as mesmas que estão associadas com risco de doença cardiovascular, estão associadas com risco de AVC. Então, a prevenção passa por uma vida mais saudável. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Eles podem ser classificados? Tem tipos de AVC? Então, o AVC isquêmico, né, que é 80% dos casos, quando ocorre uma obstrução de um vaso sanguíneo no cérebro. E o AVC hemorrágico, que é em torno de 20%, é quando ocorre o sangramento, né, o rompimento de algum vaso sanguíneo. O sintoma é muito semelhante, tanto do isquêmico quanto do hemorrágico. Né, e os fatores de riscos também são parecidos. Isso modifica um pouco o tratamento, mas o sintoma vai ser basicamente o mesmo. Então, o paciente tem que procurar atendimento se tiver algum desses sintomas de maneira súbita. E procurar atendimento de maneira rápida. Hoje em dia, a gente tem tratamento, principalmente para o AVC isquêmico, que tem que ser feito de maneira rápida, nas primeiras horas. Até 4 horas e meia depois do início dos sintomas, a gente pode usar medicamentos ou fazer tratamento endovascular. Às vezes pode se estender um pouco mais esse tempo, mas quanto antes a gente fizer, melhor. Se a gente fizer o tratamento com 1 hora de evolução, o desfecho, o benefício que o paciente vai ter vai ser bem maior. Então, quanto mais cedo o paciente procurar o atendimento, maior é a chance que a gente tem dele de tratar. Tratar 24 horas depois, a gente não tem mais o que fazer, aí só a reabilitação. Né, mas a gente não consegue mais, com medicamentos ou com algum tratamento cirúrgico, reverter aquele problema. E depois de tratado esse paciente, ele precisa passar pela reabilitação ou é só um paciente que passou 24 horas e não conseguiu esse atendimento que precisa?
precisa, né, dependendo de se ele ficou com alguma sequela ou não, né. Quais são as sequelas mais comuns, doutora? Ficar com perda de força de um lado do corpo, né, então dificuldade de movimento, né, braço, perna, dificuldade de fala, alteração do equilíbrio, são os sintomas mais comuns. E aí entra a questão da fisioterapia e como é que o paciente evolui depois nesse processo de recuperação? Aí depende doutora muito da lesão, da localização da lesão, da extensão da lesão, enfim. Mas o quanto mais precoce a fisioterapia neurofuncional iniciar o atendimento já a nível hospitalar, né, a gente já vai organizando esse paciente, porque ele fica completamente desorganizado, ou seja, ele não sabe onde ele está muitas vezes, ele não sabe até onde vai o corpo dele, ele não sabe, ele não enxerga direito muitas vezes, ele não consegue se comunicar, as pessoas que estão ao redor não entendem o que ele quer falar, ele fica mais nervoso ainda, e aí o movimento piora porque é um todo. Então, a partir disso, a gente vai fazer os tratamentos adequados já a nível hospitalar, para organizar esse paciente no âmbito neurológico, físico também, e aí depois começa as atividades funcionais com ele também, mas já a nível hospitalar. Eu acho bacana falar, doutor Alan, que os pacientes normalmente eles perguntam assim, o que é pior, né, o AVC isquêmico ou hemorrágico? Eles sempre perguntam. E o que é pior, então? Vou repetir essa pergunta. Depende do tamanho, né? O que for maior é o pior, não importa se é isquêmico ou hemorrágico. Né? Então depende da localização e do tamanho. O AVC pode, e não só do tamanho e da localização, ele pode ser pequeno, mas numa área muito importante, pode ser grande numa área que não dá tanto sintoma, então isso é muito variável. Bom, a gente falou com o Dr. Mesquita que Passo Fundo é uma cidade que está bastante equipada na área da saúde para atendimentos diversos. Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, para a gente encerrar, no que o avanço da ciência e da tecnologia tem ajudado aí o tratamento de doenças neurológicas e até na fisioterapia, Dr. Mesquita? Eu acredito que a gente, como eu tinha mencionado antes, acho que a gente é dependente da tecnologia, né, na nossa área, desde os exames diagnósticos, né, seja para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia ou não, né, o diagnóstico hoje ele felizmente se tornou muito mais precoce do que era há alguns anos atrás, né, do ponto de vista de quem opera, né, pro cirurgião, a tecnologia ela é uma coisa contínua, né, e hoje, inclusive, do ponto de vista de acompanhamento de uma lesão tumoral, de um aneurisma cerebral, você consegue, com exames muitas vezes muito pouco invasivos, né, mas exames sofisticados, você consegue detectar pequenas alterações e, se for o caso, retratar esse paciente quando tem necessidade, né. A ciência evoluiu muito no mundo, né? E o Brasil, em relação a outros países, está bem posicionado? Eu acredito que a gente tem a palavra não é adequada, a expressão não é adequada mão de obra, mas eu acredito que a gente tem muita gente boa trabalhando, capacitada, né? E isso faz diferença, né? Existem diversos trabalhos que mostram que o Brasil não perde para os países mais desenvolvidos nesse sentido. Tem pesquisas sendo desenvolvidas, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Mas aqui em Porto Alegre também tem. Pesquisas de ponta tanto para diagnóstico quanto para tratamento de doenças neurológicas no geral, né? Na fisioterapia também, né? Da mesma forma, até no congresso da semana passada, alguns palestrantes internacionais, eles até viram a nossa realidade aqui, gostaram e até disseram que a realidade é muito parecida com a deles. Inclusive na tecnologia. Na fisioterapia neurofuncional, hoje nós temos órteses, que são dispositivos externos para auxiliar o movimento de ponta, aqui no Brasil, aqui em Passo Fundo também. Então, além de órteses, andadores, cadeiras de rodas, roupas que a gente chama de exoesqueleto, que tem muito na internet ou na televisão, e que auxiliam o movimento. Então, a tecnologia, além disso, os próprios aplicativos, né, são importantes hoje. A gente tem como controlar, às vezes, até o número de passos que o paciente dá, o comprimento do passo dele pelo celular de casa. Então, se ele tem que dar 50 passos, por exemplo, eu posso acionar, ele deu 30. E aí eu posso acionar e dizer que ele falta 20, certo? Então, é um feedback bacana que a tecnologia
nos aproxima, mas que é importante que seja indicada por um profissional adequado, que seja habilitado para fazer essas indicações. Que as pessoas não tenham medo de um neurologista ou um neurocirurgião, né, doutora Alan? Com certeza, né? E eu acho que toda a tecnologia nos ajuda muito, mas eu gosto de citar sempre a frase do neurologista famoso, já falecido, que é o Oliver Sacks, que ele escreve na introdução de um livro chamado Enxaqueca, que ele disse o seguinte: alguns pacientes eu tratei com medicamentos, né? A maioria com a mágica do atenção e do interesse. Né? Então, é isso que a gente precisa, né? E essa foi a função também do Congresso, a gente está para esclarecer, né? Esclarecer os colegas, as pessoas que trabalham junto e também a população, né? Essa é a nossa ideia. E isso é um fator extremamente importante no tratamento. Tá certo. Obrigada pela presença de todos vocês no Estúdio 4 dessa semana. O programa está encerrando. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá.